Ei, você aí! Para com tudo agora mesmo, porque a história que eu vou contar vai te deixar completamente sem fôlego, com o coração na mão e os olhos marejados. Imagina uma família no fundo do poço, em um desespero que aperta o peito só de pensar. Sem comida na mesa, sem luz para iluminar a casa, crianças chorando de fome no escuro, paredes desmoronando como se a própria vida estivesse caindo aos pedaços. E a esperança? Essa parecia ter abandonado o lar há muito tempo. Mas, de repente, como um raio de luz no meio da tempestade, Carlinhos Maia, aquele fenômeno das redes sociais que conquistou o Brasil com seu jeito único, entra em cena com um gesto tão grandioso, tão cheio de amor, que vai fazer seu coração disparar, suas lágrimas caírem e sua fé na humanidade voltar com força total. Essa não é só uma história qualquer, não é só mais um relato passageiro, é uma reviravolta de tirar o ar, daquelas que mudam vidas para sempre e te fazem querer sair por aí espalhando bondade. Seivou Capiscar, vai perder o momento mais emocionante, o detalhe que vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre o poder de um gesto. Então, fica comigo até o final, porque essa história é de arrepiar a alma, aquecer o coração e te inspirar a fazer parte dessa corrente do bem. Você precisa ver isso, precisa sentir isso, ou vai se arrepender por não ter vivido essa emoção transformadora. A história começa em um cantinho esquecido do interior de Alagoas, um lugar onde o tempo parece ter parado e as dificuldades são parte do dia a dia. Uma família humilde vivia ali, em um verdadeiro pesadelo que parecia não ter fim. A casa deles era pouco mais que um barracão improvisado, com um telhado tão furado que a chuva entrava como se fosse dona do lugar, paredes rachadas que tremiam com o vento e sem energia elétrica há meses, deixando tudo mergulhado em uma escuridão que pesava na alma. Abrir a geladeira era um ato de coragem, porque ela só revelava o vazio, nada do comida, nada de esperança. As crianças, com seus rostinhos tristes e olhos que já não brilhavam como deveriam, pararam de pedir coisas, porque sabiam que não havia nada para dar. A mãe, uma mulher guerreira, de força inabalável, lutava sozinha para sustentar os filhos, mas o dinheiro que entrava mal cobria o básico, e as contas atrasadas se acumulavam como montanhas intransponíveis. A escuridão da casa não era só pela falta de luz elétrica, mas pela ausência de um futuro, de um fio de esperança que fosse. Até que, em um dia qualquer, um vizinho, movido por compaixão, gravou um vídeo simples, um pedido de ajuda desesperado, e jogou nas redes sociais. Esse vídeo, como uma faísca em um campo seco, viralizou e chegou até Carlinhos Maia, o cara que transformou sorrisos em sua marca registrada. E ele, com seu coração gigante, não apenas viu o vídeo, ele decidiu mudar aquela história. Carlinhos não pensou duas vezes. Em vez de só curtir, comentar ou compartilhar, ele arregaçou as mangas e mobilizou uma verdadeira operação de amor. Mandou uma equipe inteira para aquela casa esquecida. E o que aconteceu depois foi algo tão mágico, tão digno de um filme de Hollywood, que é difícil descrever sem sentir um aperto no peito. A transformação começou do zero. O telhado furado, que deixava a chuva invadir os sonhos da família, foi consertado e reforçado, agora capaz de enfrentar qualquer tempestade. As paredes rachadas, que pareciam carregar o peso do desespero, foram reconstruídas, levantadas com cuidado e pintadas com cores vivas, tons de amarelo, azul e branco, que trouxeram vida e alegria ao lar. A cozinha, que antes era apenas um fogão velho e enferrujado, e uma pia quebrada, ganhou armários novinhos, brilhando de tão limpos, e uma geladeira reluzente, lotada de alimentos frescos secos do Arás, feijão, carnes suculentas, frutas coloridas, iogurtes, tudo o que aquela família não via há meses, talvez anos. Os quartos das crianças, que antes eram só colchões velhos jogados no chão frio, agora tinham camas confortáveis, cobertores quentinhos que abraçavam como um carinho, e cortinas coloridas que dançavam com a brisa, trazendo um toque de sonho a cada canto. Mas Carlinhos não parou por aí. Ele foi muito além. Para devolver dignidade e funcionalidade àquela casa, ele presenteou a família com eletrodomésticos modernos, uma máquina de lavar, que acabou com a exaustão de lavar roupas à mão, um micro-ondas que trouxe praticidade, uma TV novinha para que as crianças pudessem se divertir e a família se reunir em momentos de leveza. E para garantir que a mãe tivesse liberdade e autonomia, ele entregou as chaves de um carro. Sim, um carro, para que ela pudesse trabalhar, levar os filhos à escola e construir uma nova rotina sem depender de ninguém. Imagine a cena, as crianças correndo pela casa reformada,
gritando de alegria ao verem seus novos quartos. A mãe chorando de emoção ao acender a luz pela primeira vez em meses, sentindo a energia voltar, não só à casa, mas ao seu coração. O silêncio pesado do desespero foi substituído por risadas que ecoavam por todos os cantos, por abraços apertados e por uma esperança que parecia impossível dias antes. Ei, se essa história já tá mexendo com você, imagina o que mais a gente tem para contar aqui no Babado. Certo? Corre agora mesmo! Clica no botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhuma história que vai te emocionar até a alma, e deixa aquele like caprichado para apoiar nosso trabalho. Vem fazer parte dessa corrente de histórias reais que inspiram, transformam e reacendem a fé no mundo. O mais incrível de tudo é que Carlinhos fez isso tudo sem querer holofotes, sem esperar aplausos, mas a família, tão grata e emocionada, gravou um vídeo em segredo, capturando cada detalhe dessa transformação avassaladora. Quando esse vídeo vazou nas redes sociais, o Brasil inteiro parou para assistir. A mãe, com suas mãos calejadas de tanto trabalho e luta, abraçou Carlinhos como se ele fosse um filho, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto dizia, com a voz embargada, que pela primeira vez em anos sentia que seus filhos teriam um futuro de verdade. As crianças que antes mal falavam, tímidas e marcadas pela dificuldade, agora contavam seus sonhos com brilho nos olhos. Uma queria ser engenheira, para construir casas tão bonitas quanto a que ganharam. Outra sonhava em ser médica, para cuidar de pessoas como alguém cuidou deles. Carlinhos não reformou apenas a casa, menos ele reacendeu a esperança, plantou sementes de sonhos que já começavam a brotar, e ele foi ainda mais longe, sabendo que uma transformação verdadeira vai além de coisas materiais. Carlinhos organizou cursos profissionalizantes para a mãe, para que ela pudesse aprender um ofício e garantir uma renda fixa, construindo um caminho sólido para o futuro. As crianças receberam material escolar completo, menos cadernos, lápis, mochilas novas, tudo o que precisavam para estudar com dignidade. Ele ainda mobilizou seus milhões de seguidores em uma vaquinha virtual que explodiu em solidariedade em poucos dias. A família recebeu roupas novas, móveis extras para complementar o lar, e até ajuda financeira, para que a mãe pudesse começar um pequeno negócio. Uma vendinha que já está trazendo um novo horizonte. O que era um lar apagado, sem vida, virou um espaço vibrante, cheio de sonhos. Onde as crianças agora estudam sob a luz elétrica, a mãe planeja o futuro com confiança. E a comunidade inteira se uniu para apoiar essa mudança, inspirada pelo exemplo de Carlinhos. Se você está com o coração quentinho e os olhos cheios d'água com essa história, então não perde tempo. Vem pro babado certo. Inscreva-se agora no canal, deixa aquele like que fortalece nossa corrente do bem. E fica de olho nos próximos vídeos, porque a gente sempre traz conteúdos que vão tocar a sua alma, te emocionar e te fazer acreditar no poder da solidariedade. É história atrás de história, cada uma mais inspiradora que a outra. Mas o que torna essa história realmente especial é o impacto que ela causou muito além daquela casa em Alagoas. A atitude de Carlinhos acendeu uma faísca que se espalhou como fogo. Vizinhos, que antes viviam cada um no seu canto, começaram a se ajudar mais, a olhar com mais carinho para quem estava ao lado. Fãs de Carlinhos de norte a sul do Brasil inundaram as redes com mensagens contando como também decidiram fazer a diferença. Uns doaram cestas básicas, outros reformaram casas, outros simplesmente pararam para ouvir alguém que precisava de apoio. Ele mostrou, com ações, que não é preciso ser rico ou famoso para mudar uma vida menos às vezes. Tudo começa com um gesto, uma iniciativa, uma decisão de não apenas passar por uma história, mas transforma-la. Aquela família que antes vivia no anonimato, lutando contra a dor e o esquecimento, agora é um símbolo de superação. A mãe, que antes se sentia sozinha, agora tem uma rede de apoio que a abraça. As crianças, que mal ousavam sonhar, agora falam de faculdade, de carreiras, de um futuro que parece possível. E tudo isso porque alguém olhou para eles e decidiu agir. Decidiu amar. Carlinhos Maia provou, com essa história, que o amor em ação pode transformar até as situações mais difíceis, aquelas que parecem impossíveis de mudar. Ele não só reformou uma casa, mas reconstruiu uma família, reacendeu sonhos e inspirou um país inteiro. E essa história está longe de acabar, porque a esperança que ele plantou vai continuar crescendo, florescendo em cada canto onde a bondade chegar, para fechar com chave de ouro. Pensa só,
Em um mundo cheio de notícias ruins, de egoísmo e correria, histórias como essa são como um abraço quente, um lembrete de que ainda existe bondade, que ainda existe luz, mesmo quando as câmeras estão desligadas. Essa família renasceu, e a gente, ao acompanhar essa jornada, faz parte dessa transformação. Se essa história te tocou, se te fez sorrir, chorar, ou acreditar um pouquinho mais na humanidade, compartilha com quem precisa de um gás no coração. E não vá embora sem se juntar à família Babado, certo? Clique em inscrever, deixa aquele like que faz toda a diferença e marca presença nos nossos próximos vídeos, porque a gente tá só começando. Vamos continuar trazendo os melhores babados, as histórias mais emocionantes, as reviravoltas que vão te prender do começo ao fim. Até a próxima, galera menos babado, certo? Emoção garantida.